casi me dejó muy bonito. Pelo menos o meu cabelo está. Pelo menos mi pelo está muy bonito. E aqui fica a minha gratidão. Aquí mi gratitud. Meus queridos, quero convidar a todos a abrir as nossas Bíblias em Mateus, Queridos, yo quiero invitar a todos que abran su Biblia en Mateo, capítulo de número 15, capítulo 15, versículo 32. versículo 32. Enquanto a igreja procura, Mientras la iglesia busca, quero cumprimentar aqui também os nossos irmãos internautas yo quiero saludar a nuestros hermanos internautas com a paz do Senhor Jesus. con la paz del Señor Jesús. Há 2 anos eu estive na Def Recalde Hace 2 años estuve en la iglesia de Ferricalde e fiz uma promessa y hice una promesa que na minha próxima pregação que en mi próxima predicación pregaria em espanhol. predicaría en castellano. Há 1 ano atrás A un año atrás estive aqui na Def Baracaldo estuve aquí en ADF Baracaldo e cumpri essa promessa. y cumplir esta promesa. Mas hoje Pero hoy eu entendo que eu preciso treinar mais o meu espanhol. yo comprendo que necesito entrenar un poco más mi castellano. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 15:32. La palabra de Dios dice en Mateo 15, 30. Perdão, 30. Mateo 15, 30. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos iriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Versículo de número 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Amén. Amém. Meus queridos, eu nesta noite quero ministrar algo, Mis queridos, en esta noche quiero ministrar algo, uma indagação una indagación que eu tenho feito ao Senhor. que tengo hecho al Señor. E curiosamente, Curiosamente, o pastor Jefferson Kennedy el pastor Jefferson Kennedy falou aqui de um tempo habló aquí de un tiempo no Ministério ADEF en el ministerio ADF que nós vivemos que nosotros vivimos juntos. juntos. Na sexta-feira, antes da ceia, En el viernes antes de la cena havia 24 horas de oração. había 24 horas de oración E nós ficávamos na igreja y nosotros quedábamos en la iglesia em jejum, en ayuno, oração e oración busca. y búsqueda. E o que veio desse tempo de consagração Y lo que vino de este tiempo de consagración foi um mover tremendo do poder de Deus. fue un mover tremendo del poder de Nós Dios. temos hoje simplesmente memórias, vídeos e relatos Tenemos hoy memorias, videos, relatos do que o Senhor fez naquele tempo. de lo que el Señor hizo en aquel tiempo. Coisas extraordinárias. Cosas Não estou extraordinarias. falando de bênçãos materiais. No estoy hablando de bendiciones Eu estou materiales. falando do manifestar visível do poder de Deus. Estoy hablando del manifestar visible Sobre del toda poder de carne, Dios. sobre Sobre todas todas as las carnes, pessoas. sobre todas las personas. Jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Jóvenes bautizados con el Espíritu Santo. Mulheres ministrando a palavra de Deus com autoridade. Mujeres ministrando la palabra de Dios con autoridad. Homens recebendo dons. Hombres recibiendo dones. E a pergunta que eu fazia ao Senhor: Y la pregunta que hacía yo al Señor: Senhor, Señor, eu viverei isso outra vez? ¿viveré yo esto otra vez? Tamanho manifestado o poder de Deus. El tamaño manifestado del poder de Dios. Presença palpável. La presencia palpable. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Y el Espíritu Santo ministró a mi corazón. O Deus que fez uma vez El Dios que hizo una vez fará de novo. hará de nuevo. O Deus que fez uma vez El Dios que hizo una vez fará de novo. hará de nuevo. Fará de novo. Hará de nuevo. Fará de novo. Hará de nuevo. Para que nós possamos entender o peso desta mensagem, Para que pudiéramos comprender el peso de este mensaje, é
necessário nós entendermos que existe duas multiplicações de pães. Es necesario comprender que hay dos multiplicaciones de panes. Na primeira nós vemos, lendo a Bíblia, En la primera nosotros leemos y vemos en la Biblia que estamos diante de uma multidão com cerca de 5.000 pessoas, que 5.000 estamos homens, delante de la multitud con 5,000 hombres, fora crianças, mulheres e por aí vai. más crianzas, más niños y por allí va. Contudo, esta segunda multiplicação que foi lida nessa noite, Con todo, esta segunda multiplicación que fue leída en esta noche, no versículo 38, en el versículo 38, diz que eram de 4.000 homens, dice que eres de 4,000 hombres, fora mulheres fuera mujeres e crianças. y niños. Agora, eu quero que você preste muita atenção para a multidão que estava ali no local. Yo quiero que usted ponga atención a la multitud que estaba allí en el local. Não é uma multidão normal. No es una multitud normal. A Bíblia nos relata que Jesus estava no monte. La Biblia nos dice que el Señor Jesús estaba en el monte. Porém, a multidão que estava com Jesus presente Solo que la multitud que estaba presente con Jesús era uma multidão de coxos, era una multitud de cojos, cegos, ciegos, mudos, mudos, aleijados alejados e muitas outras limitações. y muchas otras limitaciones. Pessoas que, humanamente falando, Personas que humanamente hablando, devido às suas limitações físicas, teniendo en cuenta sus limitaciones físicas, teriam todas as razões do mundo para não estar ali. tenía todas las razones del mundo para no estar allí. Jesus não estava em um local de fácil acesso. Jesús no estaba en un local de fácil Ele acceso. não estava na rua, Él no estaba en la não calle. estava na praça, Él no estaba en la ele plaza. estava no monte. Él estaba en el monte. Era preciso subir, Es necesario subir. era preciso esforço, Es necesario era esfuerzo. preciso sacrifício. Necesario sacrificio. E ainda assim, Y aún así, uma multidão de coxos, cegos, aleijados e mudos, una e muitas multitud de outras cojos, ciegos, mudos y mancos chegaram ali. llegaron allí. Veja bem, Mira, eles não deixaram que as suas limitações físicas ellos no dejaron que sus limitaciones os físicas impedissem os impidiera de estar perto da presença de de estar Jesus. cerca de la presencia Aleluya. del Señor Jesús. Hoje em dia, Hoy en día, muitas pessoas não têm limitações físicas, muchas personas no tienen limitaciones mas físicas, eles próprios, pero próprios ellos mismos colocam limitações psicológicas ponen limitaciones psicológicas, mentales, que os impedem de que estar os na presença de impiden de Jesus. estar en la presencia. Eu não posso, Yo no puedo, eu não consigo, yo no consigo, eu não vou chegar, no voy a llegar, não é para mim, no es para mí, é demasiado. es demasiado. Mas hoje Deus, Pero hoy Dios, através deste dia de consagração, en este día de está consagración, rompendo os limites, está rompiendo los límites, está rompiendo los límites. que fez outrora, El mismo Dios fará novamente, que hizo ayer, fará novamente, hará nuevamente, fará novamente, hará nuevamente. limites serão quebrados, Límites serán rompidos, obstáculos serão desfeitos, los obstáculos serán deshechos y tú llegarás diante da presença de delante de la Jesus. presencia del Señor Jesús. Aleluia. Aleluya. Meus queridos, Mis queridos, nós precisamos entender necesitamos comprender que para algumas pessoas que para algunas personas estar de pé hoje estar de pie hoy já é milagre. ya es un milagro. Chegar no topo do monte Llegar encima del monte já é milagre. es un milagro. Antes de sequer acontecer a multiplicação, Antes que sucediera la multiplicación, antes de você sequer receber a bênção, antes que recibiera la bendición, antes de você testemunhar do poder de Deus, antes de testificar del poder de o Dios, fato de você estar aqui el hecho que tú estás já aquí é milagre. ya es un milagro. Chegar já é milagre. Llegar ya es E un quem milagro. chega, Deus não manda embora de mãos Y vazias. quien llega, Dios no envía de Não manda manos embora vacías. de mãos vazias. Él no manda embora de manos vacías. Nós vemos, lendo a palavra, Leyendo la palabra, que Jesus, que Jesús, após 3 dias, ele toma uma decisão después de 3 días, Él toma la decisión de alimentar aquela multidão. de alimentar la Ele não queria multitud. mandar eles embora em jejum. Jesús no quería enviar a ellos en ayuno. Curioso o fato é, El curioso es, ninguém levantou a mão dizendo que tinha fome. nadie levantó sus manos diciendo que había hambre. Ninguém parou Jesus, olha Jesus, eu tenho um pedido a fazer. Nadie paró a Jesús diciendo, tengo un pedido a hacer.
Olha, Jesus, eu estou necessitado disso. Jesús, necesito esto. Eu estou passando fome, são 3 dias em jejum. Vamos con 3 días de ayuno. E antes mesmo do povo manifestar a sua vontade, Y o antes seu mismo que el pedido, pueblo manifestara su deseo, su pedido, Jesus toma por si próprio. Não, olha, eu não quero mandar embora esta multidão assim. Jesús por sí mismo, Él dice, no voy a enviar esta multitud Meu así. querido, antes de você falar, Mi amado, antes que tú hables, quando você se posiciona diante da presença, cuando tú pones delante de la quando você presencia, toma por você mesmo para se santificar, cuando tú decides santificarse, pedidos não necessitam ser feitos. los pedidos no necesitan ser próprio hechos. Deus, El propio o Dios próprio Jesus El próprio está Jesus pronto para liberar que bênçãos está sobre a tua listo vida. para liberar Antes mesmo bendiciones. do pedido ser feito, Antes que el pedido antes sea mesmo de você hecho. realizar algum pedido, algum Antes que tú desejo, realices el pedido, antes de você falar, antes que tú Deus hables, está pronto para liberar bênçãos sobre a Dios tua vida. está listo para Deus está liberar. pronto para quebrar os limites. Dios está Deus listo está para pronto para romper atender los os seus límites. pedidos. Deus está pronto para responder às suas orações. Dios está preparado para responder tus oraciones. Então veja, Entonces vea, nós precisamos entender necesitamos comprender que muitas vezes que muchas veces ficamos limitados a pedidos, quedamos limitados a pedidos quando o que o Senhor quer é entrega. cuando lo que el Señor quiere es una entrega. Limitamos o evangelho a um evangelho de pedidos, petições. Limitamos el evangelio a peticiones. Hoje pela manhã, Hoy por la mañana estivemos estudando Joel 2, estuvimos estudiando Joel 2, aonde o povo, o pastor F estava falando que Deus em Joel 1 tinha retirado toda a questão da agricultura. Que el pastor Everest estaba hablando que en el Joel 1 el Señor había quitado toda la agricultura, Toda a matéria-prima. toda la materia prima. Mas em Joel 2, Pero en el Joel 2 nós vemos o Senhor não devolvendo a matéria-prima, vemos que el Señor no devuelve la materia não prima. devolvendo o trigo, Él no devolvió el trigo, mas já entregando o pão pronto. pero ya entregó el pan listo. Aleluia. Não entregando as uvas, mas já entregando o vinho. Él no entregó las uvas, él entregó vino. Não até entregando as azeitonas, mas entregando o azeite Él já no entregó pronto. aceitunas, él entregó aceite. O que o Senhor quer, meus queridos, Y lo que el Señor quiere, mis não é queridos, pedidos, no es pedidos, mas é uma vida de relacionamento. pero es una vida de Não é uma vida relación. de pedidos e petições, No es mas é peticiones, uma vida de pero relacionamento, una vida de de relación, de entrega, entrega, consagração, de consagración, de ayuno, busca, de devoção. búsqueda, É isso que Deus quer. devoción. O Es processo, eso que Dios quiere. Ele está pronto para te abençoar. Él está listo para bendecirte. Aleluia. Deus, Ele está pronto para te abençoar. Dios está listo para bendecirte. Nós podemos fazer aqui uma comparação com a primeira multiplicação. Podemos hacer una comparación con la primera multiplicación. Nós vemos que existe uma semelhança no quesito do material, dos recursos. Vemos que es similar en el tema de los recursos, de los materiales. Porém, Por lo tanto, a multidão era diferente. la multitud era As diferente. necessidades eram outras. Las necesidades eran otras. E eu quero te alertar para a seguinte perspectiva para a sua vida. Y yo quiero alertarte para la siguiente perspectiva en tu vida. Talvez a situação mudou, Quizás la situación cambió, mas os recursos necessários são os mesmos. pero los recursos que tú necesitas son los mismos. Talvez o quadro, o país, a estrutura, a localização geográfica mudou, Quizás el cuadro, el país, la localización geográfica cambió, mas os recursos necessários para o milagre pero lo que tú necesitas para el milagro são os mesmos. son los mismos. Mas não são os pães, Pero no son los panes, não são os peixes. no son los peces. O recurso necessário para o milagre El recurso necesario é para a el milagro presença. es la É a presencia. presença de Jesus. Es la presencia de É a Jesús. presença de Jesus. Es la É a presencia de presença de Jesús. Jesus. Es la presencia de Jesús. Nós vemos que
A comparação necessária com a primeira multiplicação vemos que la comparación necesaria para la primera multiplicación nos diz algo muito importante. nos dice algo muy importante. Na primeira eram 5 pães, En la primera eran 5 panes, agora são 7. ahora son 7. O número cresceu, El número creció, a provisão aumentou. la provisión aumentó. Aleluia, só um glória. Meus queridos, a necessidade em nossas vidas Mis queridos, la necesidad en nuestras vidas, ela tem um efeito devastador. ella tiene un efecto devastador en nuestras vidas. Ela rouba a nossa gratidão. Ella roba nuestra gratitud. Porventura o que você necessita hoje Lo que tú necesitas hoy nem se compara ao que você necessitava há 5 anos. ni se compara a lo que tú necesitabas a 5 años atrás. Mas quando nós ainda estamos focados naquilo que nos falta, Pero mientras estamos enfocados en lo que nos falta, nós nos tornamos cegos para aquilo que já foi liberado sobre as nos nossas vidas. volvemos ciegos para aquello que ya fue liberado para nuestras vidas. E essa cegueira espiritual Y la ceguera espiritual impede que nós reconheçamos a bondade de Deus. nos impide que reconozcamos la bondad de Dios. Agora veja um dos fatores cruciais para o milagre acontecer. Vea que uno de los hechos esenciales para que el milagro suceda, Antes da multiplicação antes acontecer, de la multiplicación, Jesus pega os pães, Jesús coge los panes, pega os peixes coge los peces e dá graças ao y da Senhor. gracias al Señor. Ele pega os pães, Él coge los panes, pega os peixes coge los peces e dá graças ao y Senhor. da gracias al Señor. A chave da multiplicação La llave de la multiplicación não são os recursos, no son los recursos, mas é a nossa gratidão pero es nuestra gratitud por aquilo que o Senhor tem nos entregado nos dias de hoje. por aquello que el Señor tiene entregado en los días de O hoy. maior erro do ser humano, El mayor error del ser humano, ou ele está sempre olhando para o passado, o él siempre está mirando al pasado, ou está preocupado com o futuro, o está preocupado con el mas futuro, nunca está pronto pero nunca está listo para olhar o que Deus está fazendo para hoje, mirar lo que Dios está haciendo hoy, em ahora, nossos dias, en los no días momento de actuales, agora. en el ahora. Aleluia. O Deus que fez outrora El Dios que hizo en otro tiempo fará novamente, hará nuevamente, mas Ele também está operando hoje, pero Él también está obrando hoy, agora. ahora. Aleluia. E esse é o segredo poderoso. Y ese es el secreto poderoso. Nós vemos Nosotros vemos que a Bíblia diz que la Biblia nos dice que todos comeram e se satisfazeram. que todos comieron y fueron saciados. Todos comeram Todos comieron e foram satisfeitos. y fueron saciados. Eu desde pequeno aprendi Desde niño he aprendido questão de educação com a minha mãe, por assim algo de dizer. educación con mi madre, puedo decir. Após a refeição nunca dizer, nossa, ufa, tô cheio, Luego, después de la reflexión, no decir, wow, estoy muy lleno, mas eu estou satisfeito. pero yo estoy satisfecho. Porque essa palavra tem um peso muito forte. Porque esta palabra tiene un peso muy fuerte. Significa que o que estava vazio Significa lo que estaba vacío foi enchido. fue llenado, fue saciado. A Bíblia diz que todos comeram e se satisfazeram. La Biblia dice que todos comieron y fueron saciados. Significa que o que estava vazio Significa que lo que estaba vacío foi preenchido. fue rellenado, Que a carência foi suprida. que la carencia fue Que a suplida, fome foi saciada. que el hambre fue Que a saciado, necessidade foi atendida. que la necesidad fue suplida. Aquela multidão La multitud tinha uma fome literal. tenía un hambre literal,
Mas existem pessoas Pero hay personas cujos nos dias de hoje que en los días de hoy, a fome que su hambre não é de alimento físico. no es de alimento físico. Há Almas vazias, vacías, emoções, emociones, traumas, corações feridos. traumas, corazones heridos. Jesus ele não veio simplesmente para alimentar estômagos. Jesús no viene solamente para alimentarte. Ele veio precisamente para preencher as nossas almas. Él vino para llenar nuestras almas. Esse é o motivo Ese es el motivo de estarmos aqui de estar aquí 14 horas 14 horas de barriga vazia, de tripa vacía, mas de alma satisfeita. pero que nuestra alma está satisfecha. Barriga vazia, La tripa está vacía, mas alma satisfeita. pero nuestra alma está satisfecha. Barriga vazia, La tripa está vacía, mas alma pero satisfeita. nuestra alma está satisfecha. Ele veio para preencher almas. Él vino para Ele veio llenar, para preencher almas. llenar nuestra alma. Glória. Oh, glória. Glória. Jesus, ele veio hoje Jesús vino hoy preencher o que estava te faltando. llenar lo que te faltaba. Tudo que Jesus toca Todo lo que Jesús toca é preenchido. es llenado. O que estava vazio Lo que estaba vacío é saciado. es saciado. O que foi roubado Lo que fue robado é restaurado. es restaurado. Agora veja, Ahora vea, o contexto termina el contexto termina com 7 cestos cheios. con 7 canastas llenas. Comparado com a primeira multiplicação, Comparado con la primera multiplicación, sobraram 12 cestos cheios. que han sobrado 12 canastas llenas. Na segunda, apenas 7. En la segunda, solamente 7. Mas, Roger, no início, Pero Roger, en el inicio, você falou usted me dijo que o Deus que fez outrora que el Dios que hizo en otro tiempo faria novamente, hará de nuevo. mas faria então numa quantidade reduzida. Entonces haría en una proporción menor. 7 7 é menor que 12. es menor que 12. Então alguém poderia dizer: Entonces alguien podría decir, o segundo milagre foi menor. el segundo milagro fue menor. Só que eu fiquei indignado. Solo que yo quedé indignado. Falei, Senhor, eu não posso acreditar. Señor, yo no puedo creer. A tua palavra diz que a glória da segunda casa Tu palabra dice que la gloria de la segunda casa será maior do que da primeira. será mayor que la primera. E agora eu estou vendo Y ahora yo veo que o segundo milagre, que el segundo milagro, da mesma maneira, de la misma com manera, os mesmos con recursos, los mismos recursos, foi menor do que o primeiro. fue menor que el primero. Então eu fiz algo Entonces hice yo algo que aprendi com o pastor Efson, que aprendí con el pastor Jefferson. a procurar em outras versões, A buscar procurar significado de palavras. En otras versiones, significado de otras palabras. E no grego, En el griego, esse texto el texto revela que na primeira multiplicação revela que en la primera multiplicación se refere a um pequeno cesto, a uma pequena cesta, se refiere a una pequeña canasta do tamanho del tamaño de uma lancheira. de una sanduchera. Yo sabía. Oh, gloria. Já na segunda multiplicação, Ya en la segunda multiplicación, a palavra cesto la palabra canasta é o mesmo termo usado es el mismo término utilizado para descrever o cesto para describir la canasta em que Paulo en que Pablo foi descido fue que descendió pelo muro em Damasco. por el muro en Damasco. Um cesto grande o suficiente Una canasta grande suficiente para conter um homem
para poner un hombre adulto. Doze lancheiras ou 7 cestos? 12 sandwicheras o 7 canastas. O número diminuiu. El número disminuyó. Mas eu quero que você receba isso no teu espírito. Pero yo quiero que tú recibas esto aquí en tu espíritu. A qualidade, La calidad, o tamanho el tamaño de cada cesto de cada canasta aumentou drasticamente. muchísimo. Aleluia. A abundância do milagre La abundancia del milagro que Deus irá fazer novamente que Dios irá a hacer na nuevamente tua vida en tu vida superará va a superar de todas as formas, de todas las maneras. primeiro. El primer, não em quantidade, no en cantidad, mas em volume real. pero en el volumen. Aleluia. Se prepare para ser surpreendido. Prepárate para ser sorprendido. Durante muito tempo, A lo largo de mucho tiempo, pastor Illinois, el pastor eu Linós, fiquei aceitando yo acepté que não vivenciaria que no iba a vivir outro mover de Deus como aquele. otro mover de Dios como Que eu não aquel, veria jovens que yo no veía se jóvenes enfiando debaixo das cadeiras, se echando bajo de las sillas, sendo cheios do poder de Deus. siendo llenos del poder de Eu me Dios. contentei Yo me contenté com aquilo que eu estava vivendo, con lo que le estaba mas viviendo, Deus bradou em meu coração pero Dios bradó e en me mi trouxe aqui corazón para dizer sobre a tua y vida, me trajo aquí para liberar decir uma ordem profética. y da una palabra O Deus que profética. fez outrora El Dios que hizo fará novamente, hará fará nuevamente, novamente, hará fará nuevamente, novamente, hará nuevamente, hará nuevamente. Aramando e decante aramanagaçou. Ei, decante aramanagasai. Ei, decante aramanagaçou. Eu quero terminar essa mensagem Yo quiero terminar este mensaje. porventura. Existem pessoas aqui nessa noite Quizás hay personas que están aquí en esta noche que já viveram coisas extraordinárias com Deus, que ya vivieron cosas extraordinarias con Dios, coisas grandiosas, cosas grandes, coisas que nunca Coisas pensariam viver, cosas que nunca pensaron vivir e mesmo assim Deus fez. y aún así Dios hizo. Aleluia. Deus está pronto Dios está listo para fazer novamente. para hacer nuevamente. Rapidamente olhamos a história de Abraão, Rápida la historia de Abraham, pai de multidões. padre de multitudes. A mulher era La mujer era, estéril, mas mesmo assim Deus abençoa, pero aún así Dios bendice. abre o ventre Abre el e vientre. tem um filho, Tenía un hijo, Isaac, Isaac. e Deus lhe dá uma esposa Y Dios da a Isaac una esposa, Rebeca, que era estéril. estéril. Deus abre a madre Dios abre el vientre e dá um filho, y le da un dá hijo, 2 filhos. 2 hijos. Nós conhecemos toda a história, eu quero ser direto ao ponto. Conocemos la historia, voy a ser directo. A bênção cai sobre Jacó, La bendición cae sobre tinha Jacob. 2 esposas. Tenían 2 esposas. A que ele amava mais La que le amaba más era estéril. estéril. Mas havia uma palavra Pero había una palabra sobre o patriarca dessa família, sobre el patriarca de esta que familia, seria pai de multidões, que sería padre de multitudes, independentemente da situação, do laudo independiente de la médico, situación, independentemente da barreira que se independiente ergueu, de las barreras, independentemente do problema. independiente de los O Deus que problemas, fez no passado, el Dios que o hizo Deus en que el fez na pasado, vida de Abraão, el Dios que hizo fez en na vida de Abraham, Isaac, que hizo en fez na Isaac, vida de Jacó, también e hizo en está Jacob, pronto para fazer na tua y vida, también está e listo está pronto para fazer na tua para hacer casa, en tu e está vida, pronto para fazer sobre o teu para ministério. hacer sobre tu casa y sobre tu ministerio. Aleluia. O
Deus que fez no passado, El Dios que hizo en el fará pasado novamente. hará Fará nuevamente. novamente. Hará nuevamente. Se prepare Prepárate para ser surpreendido. para ser sorprendido. O Deus que fez no El Dios passado que hizo en el pasado fará novamente. hará E nuevamente. desta vez, Y de esta vez os cestos en las canastas serão maiores. serán más Serão grandes. 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 maiores. Serán Serão más grandes. maiores. Serán más Serão grandes. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade. Em Señor, nome de agradezco Jesus. la oportunidad en el nombre del Señor Sé que Jesús. tú mueves montaña, yo creo en ti. Ponemos de pie en el nombre del Sé Señor que Jesús. lo